Deus? Eu não perguntei se você comeu cuscuz. Eu perguntei se você está feliz. Quantos estão felizes, dão glória a Deus? Amém. Agora até o Satanás ouviu. Minha gente, é o seguinte. Antes da gente dar seguimento, eu acho que só tem essas duas, né? Se eu não me engano, só tem 2 ou 4. Nós estamos com esse produto novo, que para a glória de Deus acabou praticamente todos na livraria. É a Bíblia 365 dias. Essa Bíblia não somente tem um plano diário, ela é o próprio plano diário. Cada página ali você vai passando, já está as porções do dia separado por página, tem um marca-texto. Você não precisa ficar correndo atrás do texto ou da sua porção diária. Ela já vem toda dividida, a Bíblia já vem toda dividida pelas suas porções diárias. E eu creio que esse ano é um ano onde a gente vai cada vez mais nos envolver em intimidade com o Senhor, amém? Eu não perguntei se foi com um amigo seu. Eu falei com o Senhor, amém? Então, olha, eu não gosto de preguiça. Eu sou nordestina raiz. Vira pro teu irmão e fala assim, show preguiça. Oxe, não, pelo amor de Deus. Vixe. Não, preguiça de Satanás, do demônio. O celular no bolso, certo. Coisa feia, né? E, gente, eu acho que só vai ter 2. Ou é 3 ou é 4. Apenas R$70. Essa Bíblia aqui foi o próprio Luciano Subirá que lançou pela Rovalho.com. Apenas R$70. E eu creio que esse ano será um ano onde a gente lerá ainda mais a palavra de Deus. Não adianta pedir céus abertos se a sua Bíblia está fechada. Amém. Natália, vira a boca para lá, ok. Não adianta pedir céus abertos se a sua Bíblia está fechada. Quer céus abertos? Abre tua Bíblia, vive conforme os princípios e os valores que estão aqui, escritos aqui, né? Enquanto você não abrir tua Bíblia, não vai ter céu aberto, vai ter céu de bronze, fechado. Então que você venha a viver o ano mais extraordinário da sua vida, porque você vai se envolver cada vez mais com Deus, com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu acho que daqui que chegue lá, já vendeu essas aqui, Graças a Deus, vendeu praticamente todas, só tem essas aí. Eu estou com a honra de ministrar hoje, no dia de honra da minha mãe, no aniversário dela, e no primeiro domingo do ano. Né? O Senhor, aprova o Senhor estar aqui. E falar da minha mãe é falar de superação, falar de não desistir. Né? E, na verdade, eu já estava com a palavra pronta na semana. A gente passou a semana numa chácara. E às vezes eu estava lendo ali a palavra que eu fiz, que estava pronta. Né? E quando foi nessa madrugada, o Senhor falou assim: você não vai pregar sobre o que você se organizou. Eu estava passando ali o Instagram, né? E chegou um versículo bíblico, que foi onde, através desse versículo bíblico, o Senhor foi montando um quebra-cabeça. E eu fui escrevendo. E é a partir daí que essa pregação foi feita. Eu peço aos pais que me ajudem. Hoje não está tendo salinha das crianças, né? Então a gente vai pedir um pouquinho da ajuda de vocês, da compreensão de vocês, né? Nesse momento, né Mirelle, né Fabiana? Peço aos pais que me ajudem, viu, Melina? E assim, tudo que eu vou falar hoje é baseado nesse versículo. E eu creio que esse versículo também é para mim, é para você. Porém, o Senhor falou assim: esse versículo vai ser o que você vai ler para sua mãe como boca, como minha boca aqui na terra. E eu creio que cada um de vocês vão tomar posse também desse versículo. Eu queria que vocês abrissem Gênesis capítulo 22, versículo 17 e versículo 18. Gênesis 22, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, aleluia. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A sua descendência não só será abençoada, mas será abençoadora.
A sua descendência tocará nações, tocará vidas, vai transbordar, não vai parar em você, vai transbordar pela sua descendência. Através da sua descendência, o mundo inteiro será tocado por aquilo que você gerar. Amém. E aqui foi o próprio Deus falando para Abraão. Olha, eu vou te abençoar. E Deus não fala somente para Abraão. Deus fala assim, eu vou abençoar você, eu vou abençoar a tua descendência. Os seus inimigos serão derrotados. Os inimigos da sua descendência serão derrotados. Toda nação será tocada pela sua descendência. E no final Deus não fala, porque isso tudo vai acontecer porque eu quero. Deus não fala, olha, isso tudo, todas essas bênçãos vão te acontecer porque essa é a minha vontade. Apesar de ser, Deus tem vontades maravilhosas para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Mas Deus não fala, olha, tudo isso, todas essas bênçãos vão te acontecer simplesmente porque eu quero. Não, ele termina. A sua descendência será tocada. Você será abençoado porque você me obedeceu. Ei, a obediência é o ingrediente principal do sobrenatural de Deus para a sua vida. É a obediência. Então não adianta pedir céus abertos para o Senhor se nós não vivemos conforme o que está escrito. Não adianta pedir céus abertos para o Senhor se a gente passa despercebido pela Bíblia. Se a gente só lê a Bíblia e quando está nos cultos, uma vez na semana, 2 vezes na semana, nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. E através disso, através da sua obediência, através dos seus passos, através das suas obras, você será abençoado e um abençoador. E aqui Deus fala tudo isso para Abraão. Abraão foi esse homem que achou graça diante de Deus. Abraão foi esse homem que ouviu tudo isso da boca do próprio Deus. E a obediência, como eu falei, ela é o ingrediente principal. Uma vez, uma pessoa me perguntou na caixinha do Instagram a seguinte pergunta: Nath, a minha obediência faz Deus me amar mais ou menos? Eu falei, não. A sua obediência não faz Deus te amar mais ou menos, mas revela o quanto você o ama. Revela onde está o teu coração. Porque não adianta de nada você abrir a sua boca e falar que o ama se as suas ações não provam isso. Ou você seria casado ou casada com uma pessoa que passa a semana toda falando que te ama, mas não faz nada para lhe agradar. Você seria casado ou casada com uma pessoa que passa o dia todo falando que te ama, mas as suas ações não comprovam isso. Mas para o Senhor não, para o Senhor os nossos sentimentos bastam. Para Jesus o que importa é eu vir aqui na igreja cultuar, tá top. Tá top, eu vim cultuar aqui, passar o resto da semana toda esquecendo que Ele existe. Isso não é amor. Você na verdade busca o Senhor não por aliança, mas por conveniência. Só até onde você consegue ir, só até onde a sua linha de limite diz para você ir. Mas Abraão não. Abraão obedeceu até o fim. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Mas quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Quem era o pai de Abraão? A gente ouve muito falar de Abraão e da sua geração. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha o poder das gerações. O poder da obediência. Por causa de um homem, toda a sua geração foi tocada. Abraão era filho de Terá. Terá, ele se encontrava ali com a sua família em Ur dos Caldeus. Terá teve 3 filhos, preste atenção. Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Abraão, Naor e Arã. Um triste dia, o seu filho mais novo, Arã, morre. Só que Arã, se morrer, tem um filho chamado Ló. Então, por isso que Abraão amava tanto Ló. Abraão leva Ló com ele, porque Abraão tinha um sentimento de muito amor, um apego por Ló. Então foi por isso, Abraão na verdade passa a criar Ló como seu filho. Era o filho do irmãozinho mais novo de Abraão. Então por isso que Abraão tem esse apego por Ló. E aí, em um belo dia, Terá, na verdade um triste dia, ele enterra seu filho, passam-se os anos. E Terá fala o seguinte: chama toda a sua família, Sarai, Abrão, Ló. Terá, pai de Abraão, fala: nós vamos sair daqui dos caldeus. Vamos ler comigo? Lá em Gênesis 11, do versículo 31 ao versículo 32. Gênesis 11, do versículo 31 ao versículo 32, fala o seguinte:
Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Partiram de Ur dos Caldeus para onde? Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O que aconteceu aqui? Terá está aqui em Ur dos Caldeus, enterra seu filho, passa-se os anos. Ele fala o seguinte: nós vamos sair daqui, eu tenho uma direção. Terá tinha essa direção divina. Nós vamos sair do Ur dos Caldeus e vamos agora para Canaã. Só que no meio do caminho, ele paralisa porque ele dá de frente com sua dor. Ele dá de cara com uma cidade que tinha o nome da dor dele, chamada Arã. Lembra que eu falei que Terá perde seu filho mais novo, chamado Arã. E ele decide paralisar, armar uma tenda em um lugar que seria apenas passagem, por causa da sua dor, por causa da sua perda. Na verdade, Terá, ele se encontra com o seu passado. E todas as vezes que Satanás quer te derrubar, ele vai te fazer você se encontrar com o seu passado. Vai fazer você olhar para trás, para você se sentir um insignificante, para você ver que ninguém da sua família fez nada, porque é que você vai brilhar aqui, para te fazer ver que a sua família não conseguiu desbravar em nada, prosperar em nada, então por que que você vai prosperar? Então, na verdade, Terá, ele dá de conta, ele se encontra aqui com o seu passado e o assusta tanto que ele fala: não, para mim, pastor. Ele não dá seguimento, ele não chega no seu destino. Ele foi chamado para trilhar um caminho, mas ele decide paralisar no meio do caminho. E quem foi Abraão? Abraão, a Bíblia fala que a primeira vez que Deus se revela para Abraão, Deus dá um susto em Abraão, porque Deus é desses. Deus vira para Abraão e fala o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso em Gênesis 12. Se você for ler no decorrer de Gênesis 12, você vai entender que Deus não falou, que Deus não falou para onde Abraão iria, mas Deus sabia para onde estava levando Abraão. Gênesis 12 fala que Deus sabia que estava levando Abraão para a terra de Canaã. Para a terra de Canaã. Para onde Deus estava levando Abraão? Canaã. Para onde Terá deveria ter chegado? Canaã. Então Deus, na verdade, levanta alguém da família. Alguém da família de Terá e fala assim: o seu pai não concluiu, o seu pai não quebrou um ciclo, mas eu vou levantar você no meio da sua família para quebrar ciclos, para fazer algo novo. E você fará coisas maiores e melhores que a sua família até hoje não viveu. Então Deus pega Abraão e fala assim: eu vou substituir. Porque no reino de Deus nós somos únicos, mas nós não somos insubstituíveis. Se você não fizer, Deus levanta outra pessoa para fazer, mas o plano de Deus não será abortado. Quando Judas morre, os discípulos levantam outro no lugar de Judas, chamado Matias. Mardoqueu vira para Esther e fala assim: Esther, se não foi para um tempo como este, será que não foi para um tempo como este que Deus está te levantando para você lutar pelos seus que são os judeus? E Mardoqueu fala assim: porém, se você não fizer aquilo que você for chamada para ser, Deus levantará outro no seu lugar, mas o plano dele não será abortado. Eliseu termina aquilo que Elias deveria terminar. Foi Eliseu que terminou. Então se você não fizer, não se preocupa, é um problema seu, mas Deus levantará outro na sua geração para fazer aquilo que você não fez. Então depende de você. Decida se levantar e fazer a diferença. Eu entendi uma coisa. Está cansado? Está cansada? Descansa. Mas não desiste não. Sabe por que está difícil para você? Porque você está sendo o primeiro a quebrar um ciclo geracional. Sabe por que está sendo difícil para você? Porque você está sendo o primeiro da sua família a viver coisas que ninguém nunca viveu na sua família até hoje. Sabe por que está sendo difícil para você? Porque Deus está lhe levando para um próximo nível, para um nível melhor e maior que você nem pode imaginar. Sabe por que está sendo difícil para você? Porque no meio dos seus, Deus decidiu levantar você para quebrar ciclos. Sabe por que está sendo difícil? Porque você não está repetindo histórias, você está vivendo uma nova história.
Você está fazendo uma nova história. Então não desista, prossiga, não pare em Harã. A dor vai bater, o passado vai bater, mas não arme tenda. Continue, porque Deus tem Canaã para você. Então não desista, descanse, mas não desista, porque grandes são os planos de Deus para a sua vida. 2024 não vai ser o melhor ano das nossas vidas. Já é o melhor ano das nossas vidas. Já é uma realidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Será um ano de portas abertas. Será um ano sobrenatural, de céus abertos, prosperidades, bênçãos. Deus vai te abençoar e te fazer um abençoador. Toda a sua descendência verá e será tocada por aquilo que você carrega. Aleluia. E minha mãe foi essa pessoa. Minha mãe decidiu fazer tudo diferente. Na verdade, se você olhar para a família na qual minha mãe cresceu, você vai ver que ela não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Minha mãe, ela cresceu em um lar desgovernado. Meu avô, por muito tempo, bebeu, chegava bêbado, quebrava as coisas. Minha mãe viu a mãe dela sofrendo violência doméstica, violência verbal. E foi nesse lar que minha mãe cresceu. E quando pensa que não, ela casou, porém, ela viveu 8 anos de um casamento, né, cheio de adultério pelo meu pai. Como vocês bem sabem, meu pai conta isso. Meu pai, graças a Deus, sempre foi maravilhoso, um homem manso, um homem... minha mãe não viu nem de perto aquilo que ela viveu na casa dela, nem de perto. Mas ela quase viu a história dela sendo repetida. Minha mãe quase viu o divórcio que ela sofreu na casa dos pais dela, ela quase repetiu a mesma história. Mas ela decidiu não desistir daquilo que Deus entregou nas mãos dela. Ela decidiu não desistir. Quando meu pai estava ali lutando, ela decidiu ficar do lado dele e não desistir. Ela fala que quando meu pai se convertia, as pessoas viravam para ela e falavam assim: vai dar em nada não. Nem espere muita coisa, vai dar em nada não. E ela disse que ela sempre tinha fé que dessa vez daria certo. E foram 8 anos lutando. E olha onde nós estamos hoje. Porque ela não desistiu. Porque a partir dela, Deus começou uma nova história. A partir dela, ela decidiu abrir caminhos, quebrar ciclos, não repetir histórias. E a viver uma nova história que Deus tinha e tem ainda para ela. E assim é com sua vida. Não olhe para o seu passado. Natália, mas os meus pais, se você souber, ninguém nunca da minha família prosperou. Deus nunca lhe perguntou do seu passado. Deus apenas lhe deu um futuro próspero. Deus nunca lhe perguntou o que você tem, qual é o seu passado, quanto é que tu tem na conta. Ele apenas falou como Abraão: saia e vá, porque eu tenho uma terra de promessas, eu tenho uma terra de prosperidade para você. Saia do meio dessa terra, saia dessa geografia, saia do meio dessa parentela, vá para outra mentalidade, porque eu tenho coisas maiores e melhores para a sua vida. Saia e vá. E essa é a palavra de Deus para 2024. Nós estamos em mudança para um próximo nível. Saia e vá. Vira para o teu irmão e fala assim: eu estou de mudança. Agora diga assim: saia. Se teve umas coisas estranhas aí, repreende. Saia em nome de Jesus. Nós estamos em mudança para um próximo nível. Saia e vá. Deus tem coisas maiores. Amém, glória a Deus, eu sou grata. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. Mas eu nunca vou me acomodar. Deus tem sempre coisas melhores e maiores para a minha vida e para a sua vida. Quebre ciclos, meu irmão. Quebre ciclos. Para de repetir a história dos outros. Faça uma nova história. Viva uma nova história. Eu aprendi uma coisa na minha vida, Ju. Pessoas comuns, aliás, pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. E pessoas extraordinárias criam oportunidades. Crie oportunidades. Deus está dando estratégias para você essa noite. Deus está dando visões. Deus está dando visões do céu. Você vai passar a criar, não mais aceitar oportunidades, mas vai criar a sua própria oportunidade. Natália, não tem porta. Deus é especialista em abrir uma porta onde nem parede tem. Esse é o meu Deus. Então quebre ciclos. Quebre ciclos. Dê os seus passos. Saia e vá. Deus tem coisas melhores e maiores para você. Então, Abraão decidiu não viver a história do seu pai.
Abraão decidiu viver a sua própria história. Abraão decidiu não mais viver a história do Deus de Terá, mas decidiu viver a história do Deus de Abraão. E consequentemente passou a ser o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e de toda a descendência dele. E assim foi com minha mãe. Minha mãe decidiu conhecer o próprio Deus. E passou a ser o Deus de Sandra, Deus de Fabian, Deus de Natália, Deus de Fabian Filho, Deus de Nelson Neto, Deus de Melina, Deus dos netos dela, dos bisnetos dela. E toda a geração dela será tocada por uma decisão que ela teve lá no passado. Serão abençoados e abençoadores. Aplauda o Senhor. Então, saia da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão foi esse homem. E a Bíblia fala que aqui no mesmo versículo que Abraão imediatamente saiu e foi. Abraão decide não se acomodar à história do seu pai, mas a fazer coisas maiores. Eu li uma vez que os lugares mais ricos da terra não é os lugares onde tem mais petróleo, não são os lugares onde tem mais pedras preciosas. Os lugares mais ricos da terra estão nos cemitérios. São cemitérios. Lá estão enterrados negócios que nunca foram abertos, sonhos que nunca foram vividos. Lá estão músicas que nunca foram tocadas e cantadas, ministros que nunca abriram a boca, pregações que nunca foram ministradas, empresas que só ficaram no papel estão lá enterrados, porque tiveram medo, porque desistiram, porque decidiram ouvir a voz da incredulidade. Não deixe os seus sonhos ser enterrados no cemitério. Faça com que os seus sonhos, aquilo que Deus lhe entregou, seja passada de geração a geração. Que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se conforme com aquilo que a sua família viveu, ou com aquilo que a sua família não viveu. Não dê ouvidos para aquilo que os seus pais lhe falaram na sua infância. Dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos à palavra de Deus. E uma das coisas que me chamaram a atenção aqui também foi que Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Preste atenção. Praticamente todas as vezes que Deus vai te levar para um próximo nível, Deus vai te fazer perder pessoas. Eu costumo dizer sempre: aprenda a perder pessoas para não se perder. Abraão entendeu muito isso. A ordem de Deus para Abraão foi: sai da tua terra e da tua parentela, não só da sua geografia. Deixa a família lá. Deixa pessoas para trás. O próximo nível que eu tenho para você, não cabe essas pessoas. O próximo nível que Deus tem para você, não cabe mentalidade de mediocridade, não cabe mentalidade de incredulidade. O próximo nível que Deus tem para você, não cabe pessoas sem propósito. O próximo nível que Deus tem para você, não cabe pessoas com imaturidade, não cabe mais. E Deus está falando: sai, vá. E você fica tentando voltar a ter amizades com pessoas sem futuro. Se você anda com 5 sem futuro, você será o 6º sem futuro. Aprenda a perder pessoas. Isaías teve que aprender a perder Uzias. O capitão de Jope teve que jogar Jonas para fora. Abraão teve que deixar a sua terra e a sua parentela para viver o novo de Deus. Quer o novo de Deus? Deixe o velho para trás, meu irmão. Deixe o passado ficar no passado. Vozes incrédulas ficar no passado. Pessoas sem propósito ficar no passado. Eu aprendi muito isso andando com meu marido. Ele sempre fala: está na hora de eu agora andar com pessoas melhores do que eu. Preciso andar com pessoas melhores do que eu. Vamos para uma capital, vamos dar uma viajada, preciso sentar em outras mesas, preciso dar um start. Ele ama essas coisas. Ele ama. E eu aprendi muito isso com ele.
Eu aprendi a perder pessoas porque eu estava muitas vezes me perdendo. Eu entendi que quando eu digo sim para todo mundo, eu estou dizendo não para mim. Não para aquilo que Deus tem para mim. Não para os propósitos que Deus tem para mim. Eu aprendi isso. Doeu, não foi fácil para mim, porque eu sou uma pessoa muito de relacionamentos. Mas eu entendi que o novo de Deus custa o velho. O novo de Deus custa pessoas. O novo de Deus custa muito. Mas quando você agarrar aquilo que Deus tem para você, você vai ver que vale a pena. E Abraão entendeu tanto isso. Vamos ler comigo. Olha como Abraão entendeu isso, gente. Abre comigo em Gênesis 24. Olha como Abraão nos ensina. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1. Abraão já era velho de idade, bem avançado, igual ao pastor Job, seu pastor Fabiano. E o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Abraão responde: cuidado, não deixe o meu filho voltar para lá. Não deixe o meu filho voltar para a terra do comodismo. Não deixe o meu filho voltar para uma terra de mediocridade. Não deixe o meu filho se associar com pessoas que não cabem mais no propósito. Pior do que paralisar é você voltar para trás. A palavra de Abraão foi: cuidado. Tão importante. Você dá o passo, você dá o primeiro passo. É tão importante quanto você saber com quem você vai andar. Tão importante quanto. Preste atenção. Abraão falou: cuidado. E ele continua: servo, e aí, se não der certo? Ele continuou, ele pergunta mais uma vez. Ele falou bem assim: jure que você não vai fazer meu filho voltar para lá. Se ela não quiser vir, você está livre do juramento, mas não faça o meu filho voltar para lá. Não faça. Existem pessoas que você deve deixar para trás. Para de ficar, pelo amor de Deus, gente. O pastor Fabiano nunca falou tanto sobre isso. Eu nunca falei tanto sobre isso. Para de lutar por gente sem futuro. Pelo amor de Deus, para de ficar voltando. Mas é o meu crush, eu queria voltar a namorar com ela, o Senhor. Pelo amor de Deus, meu Deus tem melhor para você. Pelo amor de Deus. Eu vou ficar, como é? Eu vou ficar agora encalhado, não sei o quê. Encalhado é quem casou ruim, quem casou errado, que vive encalhado. Melhor tu solteiro do que tu tá encalhado casando com uma pessoa ruim, pelo amor de Deus. Fica aí solteiro na sua, fica na paz do Senhor. O casamento tem muitas guerras. Deus vai mandar o teu. Eu digo sempre que eu pedi para o Senhor mais sabedoria e Deus me enviou um problema, Felipe, para eu resolver. Brincadeira, gente. Meu marido é uma bênção. Então, para de ficar tentando amizade com gente que Deus já falou para você que não é mais para você. Pare de insistir em pessoas que Deus já falou para você: muda de mesas, saia. O próximo nível quer que você saia de mesas. O próximo nível vai te custar você sair, se levantar de mesas que faz tempo que Jesus se levantou e já saiu, e você continua lá. Saia. A palavra de Abraão para o seu servo foi: cuidado, não leve o meu filho para lá. Traga ela até aqui. E só ela, viu? Traga ela até aqui, mas não faça meu filho voltar para lá. Para a terra do comodismo, da mediocridade, de uma mentalidade baixa. Com quem você tem se associado? Não queira respeito se você só anda com gente sem respeito. Que não tem respeito nenhum pelos líderes. Que não tem respeito nenhum pelas pessoas que estão acima dela. Não queira ser honrado se você só anda com gente que desonra pessoas. Céus fechados para você. Com quem você anda diz muito sobre quem você é. E a Bíblia fala muito mais disso do que tu imagina. Em 1 Coríntios 15, versículo 33.
As más companhias corrompem os bons costumes. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não há entre eles acordo. Provérbios 13. Quem anda com tolo acabará tolo. Quem anda com sábio acabará sábio. Bíblia. Você se torna semelhante a quem você anda. E as pessoas se veem conforme as pessoas com as quais você anda. É igual um homem casado querer ser respeitado como um homem andando com um menino solteiro. Do baba. Solteirão e o homem lá casado lá. É trabalhar. Pelo amor de Deus. Anda com pessoas mais casadas ali. Né? Pode ir pro baba, mas não tem umas amizades de homem casado, homem de respeito. Homem esforçado. Responsável, quem mais amanhã? Trabalhador, né? Pelo amor de Deus. Tá lá, a mulher no lelê trabalhando na semana toda. Ih! Bora! Passa a bala! E a mulher lá. Aí quer ser respeitado, pelo amor de Deus. Trabalhe, seja trabalhador. Invista. Então, Abraão decidiu, Abraão entendeu o perigo de associações. Não leve o meu filho para lá. Em Abacuque 2, do versículo 2 ao versículo 3, o Senhor também me deu esse versículo ontem. Fala o seguinte: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aquilo que Deus tem para você não vai falhar, não vai se atrasar, vai vir no tempo certo. Mas para isso, nós precisamos começar a agir. Agir. Parar de olhar para o passado e começar a olhar para frente. Pessoas que olham demais para trás não andam para frente, é impossível, uma hora ou outra cai. Olha para frente, olha para o futuro que Deus tem para você. Começa a tomar decisões, começa a mudar. Sabe, o problema de Terá foi que ele ficou apegado ao passado, à sua dor, ao seu luto, ao invés de ter coragem e lutar. No meio do caminho você vai sentir medo. Fé não é ausência de medo. Fé é não dar para o medo a última palavra. Fé é você ir mesmo com medo. Fé é você andar, caminhar mesmo com medo. Fé é você continuar mesmo com incredulidade, com um pouquinho ali de medo ali, mas você vai lá e faz. Essa foi minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi muito tímida. Até hoje ela tem um pouquinho de timidez. Quando ela recebeu o chamado de ser pastora, ela ficou com medo. E eu vou falar como com as pessoas? Ela não sabia conversar direito. Eu vou falar o que para as pessoas? Eu tenho que pregar? O que eu vou falar? Minha mãe fazia as sobremesas lá em casa para as pessoas que iam nos visitar. Entregava para mim e falava assim: Nath, leva para eles. E ficava na cozinha só olhando. Ela era essa. Ficava olhando e tal. E aí, ele gostou? Leva, até agora no Natal, ela fez no Natal um bocado de coisa. Nós convidamos uns amigos. E aí ela falou: leva lá o jantar para eles. Eu, meu Deus, mãe, ainda hoje, pelo amor de Deus, mulher. E hoje, vocês veem, né? Ela vem aqui, prega, até dá uns gritos. Dá um susto assim, os gritos. Porque ela decidiu não desistir. Decidiu não desistir da família dela. Minha mãe, durante muitos anos, ela foi... ela, além de ser professora de escola municipal, escola particular, ela era pastora também, né? Então, durante muito tempo, ali nos primeiros anos de igreja, ela foi a faxineira, a recepcionista, a professora de crianças, ela foi a pastora, né? Ela foi um monte de coisa. Minha mãe, eu cansei de ver minha mãe, 2 templos atrás, ali por volta de 2006, né? 2005, nós tínhamos um templo pequenininho, e aí o piso lá do chão da igreja era cimento queimado.
E minha mãe poderia muito bem passar um paninho de chão e deixar ali do jeito que estava top. Mas minha mãe, ela ficava de 4 e encerava a igreja toda, todo o piso. Lavava o banheiro e deixava eu e os meninos ali em cima das cadeiras e ficava de 4 encerando toda a igreja para ficar um brinco, para ficar aquele brilho que trazia, quer ver os olhos de minha mãe brilhar, era ver aquele brilho lá naquele piso, né? Porque era para o Senhor. Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite e ainda era tudo isso. Como ela conseguiu, eu não sei. Parece que no tempo dela tinha 30 horas, o meu tem 24. Mas ela decidiu lutar contra os medos dela. Decidiu lutar pela família, decidiu lutar pelo ministério, decidiu lutar por aquilo que Deus entregou nas mãos dela. E olha onde nós estamos hoje. Eu digo sempre, mãe, muito obrigada, porque a senhora não desistiu do meu pai. Eu tenho o melhor pai do mundo. Meu pai é o melhor, assim, meu pai levou o padrão para mim de marido, né? Eu dizia assim, eu quero um marido igual ao meu pai. Meu pai sempre foi um bom pai para mim. Por que eu tive esse pai? Porque minha mãe não desistiu dele. Porque minha mãe decidiu não repetir histórias, mas fazer uma nova história. Porque minha mãe decidiu ser uma mulher sábia. E hoje ela vê toda a descendência dela aos pés do Senhor. Então, eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei. Mas, você olha para mim assim, pode falar assim, Natália, é muito fácil para você ser quem você é hoje. Realmente. É bem mais fácil para mim do que foi para minha mãe. Mas se hoje eu tenho essa facilidade, foi porque ela decidiu abrir caminhos, foi porque ela decidiu fazer uma nova história. E hoje ela vê toda a descendência dela servindo ao Senhor. Então, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei onde você está paralisado hoje, mas a palavra de Deus para você é, saia e vá. Para onde? Para uma terra que num caminho eu vou te mostrar. O mesmo Deus que aponta é o mesmo Deus que paga a conta. O mesmo Deus que dá a visão é o mesmo que dá a provisão. Se Ele mandou você sair, saia. Se levante e vá. No meio do caminho, Deus vai lhe dar estratégias, vai lhe dar pessoas, vai lhe apresentar pessoas estratégicas, vai lhe dar ideias, vai lhe dar visões, vai lhe dar provisões. Deus, Ele é aquele Deus que abre o mar. Natália, eu te estou seguindo e do nada vem o mar fechado. Deus é poderoso. Se você continuar marchando, Ele abre o mar, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Deus abre madre de mulheres de estéreo, Deus abre portas onde nem parede tem. Então esse é o meu Deus. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele. Em Deuteronômio capítulo 30 fala que se me ouvires, próprio Deus falando, se me ouvires e me obedeceres, todas as bênçãos te seguirão. Irmão, uma coisa é eu correr atrás das bênçãos, outras são as bênçãos correr atrás de mim. Aonde eu vou, as bênçãos me seguem. Se eu estou na minha empresa, a bênção está lá, a bênção está lá, a prosperidade está lá. O seu patrão muitas vezes é abençoado porque tu está lá, porque onde você estiver, as bênçãos te seguem. A tua escola é abençoada porque você como professora está lá, porque aonde você vai, as bênçãos te seguem. Aonde quer que os seus pés, a planta dos seus pés pisarem, as bênçãos te seguirão. Agora, se me ouvires e obedeceres, lembra que eu falei? O ingrediente principal para o sobrenatural é obediência. Quando a gente decide, quando a gente decidir viver de acordo com tudo que Deus disse, seremos imparáveis. Imparáveis. Onde quer que a gente pise a planta dos nossos pés, as bênçãos correm atrás da gente. Minha mãe foi pedir demissão para uma escola onde ela trabalhava. O patrão dela, o dono da escola, faltou pedir, pelo amor de Deus, não sai daqui não. Sabe o que é isso? Aonde ela ia, as bênçãos a seguia. Pelo amor de Deus, não saia não, eu lhe dou aumento, eu lhe promovo. Tu nunca me deu trabalho em nada. Tu foi uma das únicas que foram uma das únicas pessoas que nunca. Eu não tenho nada para me queixar de você. Sabe o que é isso não? As bênçãos seguem. Onde nós plantarmos a planta dos nossos pés, lá estará prosperidade e bênção. Amém? Basta a gente viver em 2024 aquilo que está escrito. Viver de acordo com aquilo que Ele falar. E agir de acordo com aquilo que Ele mandar. E aí, meu amigo, 2024 não será o melhor ano. Já é o melhor ano das nossas vidas. Então quebre ciclos.
Quebre ciclos. Para mim é muito mais fácil. Meus pais abriram o caminho para a gente. Para os meus filhos, vai ser filé também. Filézinho vai ser top. O caminho já vai estar aberto. O pastor Luciano fala que uma vez, falaram para o pastor Luciano: é muito fácil você falar aí do púlpito sobre sua família. Ó, de quem os seus filhos são filhos? De você é muito fácil falar? Ele falou assim: é muito fácil mesmo. Mas tudo começou a partir do meu pai. Como é o nome dele? Juarez Subirá. Ele falou assim: mas o meu pai viu o pai dele se matar. Imagina como foi difícil. E porque o meu pai lá atrás decidiu viver coisas novas, hoje toda a minha família vive. Mas não venha me dizer que foi só facilidade, não. Foi tudo facinho, não, porque não foi, não. Existia um caminho para a gente trilhar. Meu pai decidiu não acampar em Arã. Minha mãe decidiu não acampar em Arã. E ainda nós estamos indo para Canaã, todos juntinhos. Estamos no caminho, não vamos paralisar. A vontade de paralisar vai chegar. Mas o Deus que aponta é o mesmo que paga a conta. Apenas continua. Vamos ficar de pé? Então, irmão, aprenda. Deus não perguntou do seu passado. Deus não quer saber quanto tu tem na conta. Deus não quer saber o que você passou. Quem da sua família prosperou ou não prosperou. Deus apenas te chamou. E Deus só lhe deu um comando: saia e vá. Saia e vá. Comece a andar com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Comece a andar com pessoas de propósito. Comece a andar com pessoas de futuro. Apenas saia e vá. No meio do caminho, Deus vai lhe apresentar pessoas estratégicas. Aprenda a perder pessoas para não se perder. Aprenda a sentar em mesas de propósito, mesas que falam do Senhor Jesus, mesas que falam, sobre superação, mesas que falam sobre coisas de futuro. Cuidado, não volte atrás. Graças a Deus, a minha mãe foi essa mulher maravilhosa que não desistiu da família dela, e hoje nós estamos aqui celebrando todos juntos aos pés do Senhor Jesus. Porque uma mulher decidiu não viver de acordo com aquilo que os parentes viveram, mas decidiu fazer coisas novas. Os cientistas falam que o ambiente onde a gente cresce tem o poder de nos moldar. O ambiente onde você cresceu tem o poder de te moldar. Eu até acredito. Mas maior poder há na palavra do Senhor Jesus. Os ambientes se moldaram, tiveram o poder de lhe moldar até a poderosa palavra de Deus chegar na sua vida. E Deus falou que nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para dominar e não ser dominado. Essa é a palavra poderosa de Deus. Então, não venha me dizer qual foi o passado da sua família. Enfrente. Mas não faça com que isso determine o curso da sua vida. E lembre-se, se você não fizer, Deus levanta outro. Mas a minha palavra para você hoje é: não desista. Não faça como Terá, faça como Abraão, que cegamente, entre aspas, obedeceu. Quando Deus não te fala qual é o lugar que Ele quer te levar, não é para te privar, é para te poupar. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã, Ele não falou que Canaã era uma terra de gigantes. E a Bíblia fala que Deus não falou para o povo que Canaã era terra de gigantes. Sabe por quê? Porque sabia que quando o povo soubesse, o povo ia dar para trás. O povo ia falar assim: eu vou nada. Então Deus, quando não nos fala a totalidade do caminho e do destino, não é para te privar, é para te poupar. É porque Ele sabe que a gente é limitado demais. E Ele não te fala também para que você no meio do caminho não dependa do destino. Dependa do caminho. Sabe quem é caminho? Jesus não é chamado de o destino. Jesus é chamado do caminho
a verdade e a vida. No meio do caminho Ele vai lhe apresentando. No meio do caminho Ele vai lhe capacitando. No meio do caminho você vai ter gigantes, sim. Ele nunca lhe disse que ia ter gigantes, mas Ele sabia que ia ter gigantes. Mas quando você se deparar com os gigantes, Ele vai lhe dar a força necessária para você vencer cada um deles. Então, em nome de Jesus, não deixe o passado bater na sua porta. Quando o passado bater na sua porta, manda o futuro abrir. Manda as visões que Deus tem para você abrir. Quebre ciclos. 2024 já é o melhor ano das nossas vidas. Você não depende de circunstâncias para dar glória a Deus. Você não depende de circunstâncias para prosperar. Nós já somos um povo próspero. Ninguém depende de circunstância para prosperar. José prosperou no Egito. Abraão prosperou em uma terra estranha. Noé construiu uma arca mesmo com todos ao seu redor sendo incrédulos. Você não precisa de ninguém. Você não precisa que pessoas lhe aplaudam. Você não precisa de situações favoráveis. Você só precisa ouvir a voz do Senhor. Porque você já é próspero. Você já é abençoado e abençoador. Você já é cabeça e não cauda. Deus te chamou para dominar e não ser dominado. Então apenas saia e vá. Saia e vá. Dê os seus passos. Apenas comece. Deus mandou Noé fazer uma arca. Noé não ficou, mas pra quê, mais pra quê? Nunca tinha pingado na terra uma gota de chuva. Nunca. E as pessoas chamavam Noé de louco. Tu é louco? Noé foi louco até o primeiro pingo de chuva cair. As pessoas tiveram que ver a loucura dele dando certo, a loucura dele dando prosperidade. Então, em nome de Jesus, se Deus mandou construir arca, construa a sua arca. Dê o seu primeiro passo. Dê o seu primeiro passo. Porque o Senhor vai te fazer prosperar em todos os âmbitos da sua vida. 2024 será o melhor ano da sua vida até aqui. Será um ano de prosperidade, bênçãos sem medidas, portas abertas, céus abertos. As pessoas ao seu redor vão falar: que Deus é esse que tu serve? Me apresenta, por que é que está dando tudo certo na sua vida? E você vai falar: foi Jesus que apontou, foi Jesus que me deu visão, foi Jesus que está comigo no meio do caminho. Eu apenas comecei e Ele me deu a força necessária. Você será o primeiro da sua família. O primeiro a fazer coisas melhores e maiores que ninguém nunca viu. O primeiro que a sua família vai olhar assim e falar: rapaz, o que é isso? Assim como Natanael, quando encontra com Filipe, Filipe olha para Natanael e fala assim: eu encontrei Jesus. E aí Natanael se assusta e Filipe fala o seguinte: ele é Jesus e é de Nazaré. E Natanael olha para Filipe e fala: por acaso pode vir alguma coisa de Nazaré? Filipe fala o seguinte: venha e veja, tem uma coisa boa lá. Ele foi o primeiro da sua casa. Meu Deus, ele foi o primeiro a quebrar ciclos. Existe coisa boa assim, e assim será na sua família. As pessoas vão falar: pode vir alguma coisa do filho de fulano, do filho de fulana. Pode sim, porque o filho de fulano encontrou Jesus. O filho de fulano encontrou a palavra de Deus, quebrou ciclos. Então, em nome de Jesus, comece, dê o seu passo, saia e vá, porque o Senhor já pagou sua conta, porque o Senhor já fez por você. Então, comece a dar o seu passo, faça o natural, porque o sobrenatural é com Ele e Ele faz muito bem.